Fala moçada de Física para o Vestibular, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Taldo Carlos e este é meu canal criado especialmente para você, estudante de ensino médio e também para aqueles que estão se preparando para os principais vestibulares. No final da aula, se você tiver dúvidas sobre o conteúdo aqui apresentado ou quiser fazer sugestões de novos temas que gostaria de ver por aqui publicado, deixe seus comentários que eu retorno sempre que possível. Moçada, outra coisa, se inscreve no canal, deixe seu like no vídeo e também não se esqueça de clicar no sininho para receber notificações de novos vídeos. Estou sempre postando material por aqui. Vamos à aula de hoje. Muito bem, moçada, na aula de hoje, hidrostática, parte 3, vasos comunicantes. Aula extremamente interessante ainda no ramo da hidrostática. O que são vasos comunicantes? São tubos em forma de U, como por exemplo esse que você está vendo aqui. Ou, por exemplo, um sistema de tubos, como por exemplo este que você está vendo aqui. Ou ainda, como este que você está vendo aqui. Bem interessante e bem complexo. Esses tubos em forma de U, repare o seguinte, já vou te mostrar aqui que eu vou colocar líquido. Aqui embaixo nós temos um tubo base, referência, todo horizontal, e cada tubinho desse daqui se comunica com esse, a água vai poder passar. Qual que é o objetivo? O objetivo aqui é a gente verificar, quando eu colocar água, qual vai ser o nível da água em cada tubo. Será que vai ser diferente? Será que se eu colocar um volume maior de água aqui ou aqui que tem os bulbos, a hora que eu parar numa determinada altura, será que eu vou atingir a mesma altura ou algum vai ficar mais baixo do que o outro? Vamos verificar isso. Muito bem, olha só, estou aqui então com um tubo em forma de U, ele tem a mesma grossura dos dois lados, repare isso. Vou colocar um funilzinho e aqui eu tenho água misturada com corantezinho, só para destacar. Muito bem, a ideia é ver se o nível de água nos dois tubos se será igual ou não no final. Vejamos. Vou colocar uma quantidade de água. Repare, moçada, que por mais que minha mão aqui não esteja numa base sólida horizontal, você repara que o nível de água nos dois extremos atinge o mesmo valor. Ok? Vou chegar mais perto para você poder ver isso. Então tá aí, mesmo nível de água. Agora eu vou usar um outro tubo, lembrando que aqui embaixo nós temos uma comunicação horizontal e os tubos têm diferentes formatos. Vou colocar o funil e vou despejar nosso líquido. Então vejamos. Muito bem. Repare, moçada, que o nível de água, mais uma vez, lembrando que a minha mão aqui não está num plano horizontal perfeito, mas o nível de água, nota-se que eles têm a mesma altura, mesmo com formatos bem diferentes entre um e outro. Eu vou aproximar para você verificar mais uma vez. Beleza? Tem mais um outro tipo de tubo, repare esse, bastante complexo, inclusive com um aqui em espiral em forma de mola. Vou colocar líquido. Repare que esse já vai encher um pouquinho diferente, porque lá embaixo nós temos um volume maior. Pronto. E observe, moçada, o nível de água. Vou aproximar mais uma vez. O nível de água está aqui aproximadamente. Aqui nesse tubo, que inclusive faz uma embocadura aqui. Esse na curva. Aqui dentro do tubo em forma de espiral. E aqui, sempre o mesmo nível. Em outras palavras, quando você coloca o mesmo líquido num sistema de tubos, de vasos comunicantes, o líquido sendo o mesmo, eles vão atingir a mesma altura. Muito bem, só que o problema é o seguinte, a física é uma ciência que, além de você ver na prática, tem que ter sempre uma demonstração matemática. Vamos provar matematicamente que o nível de líquido nas duas alturas será o mesmo. Então vamos supor que você tem aqui um tubo em forma de U, esse cara daqui é mais fino, esse cara do lado de cá ele é mais grosso, e eu vou despejar um mesmo líquido no interior desse tubo. Quando eu despejar, você tem aqui, por exemplo, o líquido vermelho, já sabemos, pela experiência prática, que tem o mesmo nível dos dois lados. Vamos chamar esse ponto aqui de A. Quem pressiona o ponto A? Pressão atmosférica. Vamos chamar esse ponto aqui de B. Quem pressiona o ponto B? Pressão atmosférica. E aí,
Aqui embaixo, eu vou chamar esse ponto de 1 e do lado de cá, esse ponto de 2. Repare, daqui até aqui eu tenho uma altura H1 entre a superfície livre desse líquido e o fundo do recipiente, e do lado de cá a mesma coisa, eu tenho uma altura H2 entre a superfície livre do líquido e o fundo do recipiente. Muito bem. Aí eu te pergunto o seguinte, quem pressiona o ponto 1? Ponto 1, quem pressiona é a pressão atmosférica na superfície livre do líquido, mais essa coluna líquida de altura H1. Quem pressiona o ponto 2? Pressão atmosférica sobre a superfície livre do líquido, mais essa coluna líquida de altura H2. Ponto 1 e ponto 2 estão alinhados horizontalmente. Teorema de Stevin. Pressão em 1 é igual a pressão em 2. Pontos na mesma horizontal têm a mesma pressão. Pressão em 1 é a pressão atmosférica mais a densidade do líquido vezes a gravidade vezes a altura H1. Isso será igual. Quem pressiona o ponto 2? Pressão atmosférica sobre a superfície livre do líquido mais densidade do líquido, gravidade vezes a altura H2. Moçada, olha só. Pressão atmosférica com pressão atmosférica, Tomodoril sumiu. Rho, densidade do líquido, gravidade foi embora. Pronto, provei matematicamente. A altura H1 é igual à altura H2. Muito bem, a experiência que eu fiz com vocês foi uma experiência utilizando um único líquido que era a água. Mas aí eu te pergunto, e se nós misturarmos dois líquidos no interior do tubo? Aqui na hidrostática nós vamos fazer esses experimentos com líquidos imiscíveis, ou seja, eles não se misturam. Se você jogar no mesmo recipiente água e álcool, por exemplo, eles se misturam. Se você jogar água e óleo, por exemplo, eles não se misturam, ou seja, líquidos immiscíveis. E também incompressíveis. O que é incompressível? Por exemplo, o ar, se você tem um ar depositado num cilindro, vamos supor, aberto, você tem uma quantidade de ar aqui dentro. Se você pegar um tubo também cilíndrico, bem justo com as paredes, e pressioná-lo aqui, entrando no interior desse tubo, você vai ter ar comprimido. Às vezes, alguns líquidos são compressíveis. Ou seja, nós vamos trabalhar com líquidos immiscíveis, que não se misturam, e também incompressíveis, ou seja, quando você pressiona, ele não se deforma. Beleza? Muito bem, vamos pegar nossa segunda experiência, que é colocar num tubo em forma de U, dois líquidos immiscíveis. E aí eu vou fazer o seguinte. Vamos supor que eu deposito um primeiro líquido, o líquido azul, ele preenche todo o fundo, já sabemos que do lado de cá, quando eu parar, ele atinge o mesmo nível, beleza? E agora eu vou misturar ou nesse lado ou naquele, tanto faz, um segundo líquido, por exemplo, um líquido vermelho. E aqui, moçada, estou levando em consideração que esse líquido vermelho ele tem uma densidade menor do que a densidade do líquido azul, obviamente, ele ficou por cima. E aí eu te pergunto o seguinte, quando eu jogar esse líquido vermelho aqui, o nível lá vai subir? Vai, só que tem um problema. Será que ele vai atingir a mesma altura, a superfície desse em relação àquele? Veremos que não. Vamos provar isso matematicamente. Repare que agora eu posso fazer o seguinte, na situação anterior eu peguei pontos no fundo do recipiente. Poderia fazer a mesma coisa aqui? Poderia. Só que você pode antecipar os trabalhos fazendo o seguinte. Em vez de você pegar aqui embaixo agora, você pega a superfície de separação dos dois líquidos. Traça uma linha horizontal imaginária aqui. Repare, na superfície de separação dos dois líquidos, eu te pergunto, o que nós temos daqui para baixo? Líquido azul. O que nós temos daqui para baixo? Líquido azul. Então, a minha referência não precisa mais ser aqui embaixo, ela pode ser nessa linha, que é o nível de separação dos dois líquidos. E aí eu te pergunto, se eu pegar um ponto 1 aqui, um ponto 2 aqui, eles estão na mesma linha horizontal. Se estão na mesma linha horizontal, o teorema de Stevin, pressão em 1 igual a pressão em 2. E aí vem o seguinte, esse líquido vermelho tem uma densidade que eu vou chamar de ρ1, e ele tem uma altura em relação à superfície livre, e essa linha que eu tracei, H1. O líquido azul ele tem uma densidade ρ2, e ele tem uma altura em relação à superfície livre, e essa linha horizontal, H2. Abre o teorema de Stevin. Quem pressiona o ponto 1? Atmosfera, mais
essa camada líquida de densidade ρ1, gravidade vezes altura 1. Isso vai ser igual. Quem pressiona o ponto 2? A atmosfera mais ρ2, gravidade vezes altura 2. Moçada, o que acontece com a pressão atmosférica? Vai embora. O que acontece com a gravidade? Dá Doril também. Daqui nós chegamos à conclusão que a densidade 1 vezes a altura H1 é igual a densidade 2 vezes a altura H2. Moçada, olha só que interessante. Nessa situação, nós temos uma relação entre as densidades e as alturas. Detalhe, a densidade de 1, ela é menor que a densidade do 2, líquido azul. Nessa equação, se a densidade 1 é menor que a densidade 2, para compensar, a altura 1 tem que ser maior e a altura 2 tem que ser menor. Ou seja, essa altura 1 fica maior do que a altura 2 do outro lado. Você observa que o líquido mais denso, ele fica com uma camada de altura menor. Beleza? Então, isso são vasos comunicantes, tubos em forma de U. Posso colocar, eventualmente, no tubo mais que 2 líquidos? A resposta é sim. Você pode colocar 3, 4, 5 líquidos, quanto quiser. Inclusive, nas alças diferentes. Você pode colocar, por exemplo, líquidos diferentes do lado de cá e do lado de lá. O que acontece? Sempre, para fazer a demonstração matemática, você vai pegar o último nível de separação do líquido de baixo com o primeiro acima. Vem aqui, traça a linha referencial. Não preciso mais trabalhar aqui embaixo. Vem nesse ponto aqui, chama de 1. Nesse ponto aqui, chama de 2. Repare que eu tenho do lado de cá 2 líquidos de densidades ρ1 e ρ2 com as suas respectivas alturas. E do lado de lá, eu vou ter um líquido que eu vou chamar de densidade ρ3 com a sua altura H3. O que vai acontecer? Repare, pegando o ponto 1 e o ponto 2, teorema de Stevin, pontos na mesma horizontal, mesma pressão, pressão em 1 igual a pressão em 2. Quem pressiona o ponto 1? A atmosfera lá em cima, mais 2 camadas líquidas, repare. Então eu posso escrever que a pressão atmosférica mais primeiro líquido, ρ1, GH1, mais segundo líquido, ρ2, GH2. Repare que nós temos uma soma de líquidos aqui, de fluidos, líquidos e gases, igual à pressão em 2, que é a pressão atmosférica lá em cima, mais ρ3, GH3. E aí o que você faz? Doril na pressão atmosférica, Doril nas gravidades. Sumiu. E aí ficamos com o seguinte, ρ1H1 mais ρ2H2 igual ρ3H3. Essa é a equação matemática que você vai utilizar. Em outras palavras, você pode fazer o seguinte, quantidade de líquidos numa alça do tubo tem que ser igual à mesma coisa do outro lado. Aqui eu tenho 2 líquidos, lá eu tenho 1. Se eu tivesse eventualmente aqui um quarto líquido, ficaria ρ1H1 mais ρ2H2 igual ρ3H3 mais ρ4H4. Essa seria a relação. Beleza? Muito bem, moçada, olha só. Uma das vantagens que os vasos comunicantes nos propiciou foi a famosa prensa hidráulica, cujo funcionamento está relacionado com o chamado princípio de Pascal, aquele mesmo, o nosso Blaise Pascal, lá dos anos 1600. Bom, uma das coisas que o ser humano sempre buscou foi comodidade, ou seja, alavanca em que ele pudesse fazer forças menores e potencializar essa força. Vimos isso, por exemplo, em estática. Na hidrostática, isso também é possível e nós temos vários mecanismos que funcionam a partir desse princípio chamado princípio de Pascal. Vamos a ele primeiro. Como é que funciona o princípio de Pascal? Olha só, vamos supor que você tem um tubo em forma de U e nós temos áreas diferentes dos dois lados. E eu vou depositar um mesmo líquido. E muitas vezes você pode ter também mistura de fluidos, como por exemplo o posto de gasolina. É muito comum na prensa hidráulica usar um óleo como líquido e também ar comprimido.
O efeito é o mesmo. Os princípios que são válidos para a hidrostática são válidos para a fluidostática. Temos as mesmas propriedades. Muito bem, o que acontece? Colocado esse líquido no interior do tubo em forma de U, nós vamos fazer o seguinte. Em geral, esse tubo ele é cilíndrico. Então eu vou fazer uma tampa. Essa tampa é o formato de uma moeda. Imagina uma moeda que se encaixa perfeitamente aqui dentro. Do lado de cá nós vamos ter uma tampa também que se ajusta perfeitamente no formato de disco. E aí acontece o seguinte, se você colocar as duas tampas ao mesmo tempo, repare que tem ar aqui dentro. Muitas vezes esse ar não é interessante. Então o que a gente faz? A gente coloca uma das tampas, aqui vai ficar com ar comprimido, você empurra, esse líquido vai lá para o outro lado. Quando esse nível de líquido chega nessa extremidade, você coloca essa tampa, empurra ela de volta. Normalmente isso aqui é bem adaptado aqui para que não haja estrangulamento do líquido por cima. Então são paredes muito lisas, normalmente de aço, sem atrito. Quando você empurra, ele leva o líquido já aqui embaixo, em contato com o líquido. Quando eu empurro isso aqui de volta, o líquido volta, essa tampa sai. Quando o nível de líquido chega aqui em cima, você coloca essa tampinha novamente e aí você vai ter somente essa tampa encostada no líquido dos dois lados do tubo. Muito bem, feito isso, o que acontece? A brincadeira é de empurrar aqui e ver o que acontece do outro lado e vice-versa. Você pode tanto forçar do lado de cá, lá vai subir, ou de lá sobe do lado de cá. Só que acontece o seguinte, quando eu faço força, por exemplo, do lado de cá, uma força F1, nessa tampa que tem um contato com o líquido, que eu vou chamar de área 1. Moçada, se isso é um disco, a área disso é πr². Se precisar, é essa a fórmula que você vai calcular a área desse tampão. Muito bem, quando essa moeda é pressionada, forçada, cada molécula em contato aqui com o disco é pressionada. E essa camada de molécula pressiona de baixo, que pressiona de baixo, que pressiona, que pressiona, que pressiona, que pressiona, que pressiona e que pressiona do lado de cá. Só que do lado de cá você tem muito mais moléculas, pois a área é maior. Isso quer dizer que a quantidade de moléculas em contato aqui com essa tampa, sendo ela maior e cada molécula dessa foi pressionada, você tem aqui uma somatória de forças, que gera uma força resultante aqui, F2, numa área A2. O que diz o princípio de Pascal? Que quando você pressiona todo um líquido, toda a sua extensão sofre a mesma variação de pressão. Ou seja, o que diz o teorema de Pascal? Que ao pressionar um líquido, toda a sua extensão é pressionada. Ou seja, eu tenho do lado de cá uma variação de pressão ΔP1 nessa camada líquida que se estende para toda a extensão do líquido. Logo aqui eu tenho uma variação de pressão ΔP2 e ΔP1 igual a ΔP2. Ou seja, toda a variação de pressão é transmitida de maneira igual. Ora, o que é pressão? É força sobre área. Então, força 1 pela área de contato A1 é igual a força 2 pela área de contato A2. Moçada, olha só, essa relação que você verifica aqui, ela é extremamente importante, está de acordo com o princípio de Pascal e você tem forças transmitidas de um lado e outro de maneira diferente devido às diferenças de áreas. Isso vai ser usado como uma alavanca por nós e nós temos vários sistemas hidráulicos que funcionam a partir disso, como por exemplo a direção hidráulica do carro, o freio do carro, a prensa hidráulica lá nos postos de gasolina, aqueles macacos de levantar o pneu do carro quando o carro fura, são todos equipamentos hidráulicos, sem contar uma outra infinidade de equipamentos hidráulicos que nós temos no nosso dia a dia em toda a engenharia. Vamos verificar um exemplo aqui. Olha só, no posto de gasolina é muito comum fazer o seguinte, isso tudo fica embutido dentro da terra, muitas vezes você não vê, mas em geral solda-se um tubo cilíndrico aqui, e nesse tubo cilíndrico é que você vai colocar o seu poçante, ou seja, o seu carrão, para poder fazer, por exemplo, uma troca de óleo. E aí é o seguinte, você vai fazer uma força F1 do lado de cá e vai transmitir através do líquido uma força F2 do lado de lá. Moçada, olha só, um homem adulto, ele tem condições de fazer por volta de 700 newtons de força. Do lado de cá eu coloco uma tampa que tem uma área 1, do lado de lá uma tampa que tem uma área 2, por exemplo, 30 vezes a área 1. Então você tem do lado de cá um disco, uma moeda, por exemplo,
Do lado de lá você tem uma talagada de um disco com uma área bem maior. E aí eu te pergunto o seguinte, considerando esse exemplo de um homem adulto fazendo aqui 700 newtons, do lado de lá a área 2 é 30 vezes a área 1, qual é a força que eu consigo transmitir para um carro do lado de lá? Observe, usa a equação. Força 1, 700, área 1, A1, igual força 2, eu estou procurando, área 2, 30 vezes a área A1. Corta a área 1 com a área 1, daqui você tira que a força transmitida 2 para o outro lado, ela é 700 vezes 30, 3 vezes 7, 21, com 3 zeros, 21 mil newtons. Moçada, 21 mil newtons, se você dividir pela gravidade, que é 10, dá uma massa de 2.100 quilogramas. Um carro popular tem por volta de 1.000 quilogramas. Uma SUV já chega perto de 1.800 quilogramas. Uma caminhonetezinha 3/4 por volta de 2.100 quilogramas. Ou seja, com uma força de 700 newtons do lado de cá, você consegue erguer do outro lado uma massa de até 2.100 quilogramas. Esse é um tipo de máquina bastante comum no mundo da engenharia, que é a chamada prensa hidráulica, cai bastante no vestibular. Agora, temos um problema aqui. Se você empurrar esse êmbolo e ele descer, por exemplo, até aqui, você vai ter um volume de líquido aqui, vamos chamar de volume V1, que some. Some? Na verdade não, quando você empurrou ele desceu, sobe o outro lado, só que tem um detalhe. Se aqui sumiu um volume de líquido, aqui aparece um volume de líquido V2. Só que tem um detalhe, qual a relação entre V1 e V2? O volume V1 que some daqui, entre aspas, só pode ter passado para o outro lado. Lembrando que o líquido é incompressível, então se aqui desceram, por exemplo, 7 litros de líquido, do lado de cá vai aparecer 7 litros. Só que tem um problema. Aqui 7 litros está distribuído numa área menor. Lá está distribuído numa área maior. Então o que acontece? Quando você descer essa camada líquida aqui, ela vai descer de uma altura H1. Do lado de lá, você vai ter uma subida H2. E aí eu te pergunto, qual a relação entre essas alturas? Elas serão iguais? Vejamos. O volume que passa de um lado para o outro é igual. V1 igual a V2. O que é volume? Área 1 vezes a altura H1. Igual. O que é o volume V2 que apareceu do lado de cá? É a área 2 vezes a altura H2. Daqui você tira uma relação importante que te informa o quanto de altura sobe e desce de um lado e do outro. Repare que a área 1 sendo menor, a altura H1 é maior. Para compensar do outro lado, a área 2 é maior, a altura H2 subida, ela vai ser menor, evidentemente. Beleza? Muito bem, vamos à resolução de 2 ou 3 exercícios sobre esse conteúdo. Olha só, na página 81 da apostila ele fala o seguinte: o tubo aberto em forma de U da figura contém 3 líquidos não miscíveis A, B e C, de massas específicas 1,4, 1,2 e 0,8 gramas por centímetros cúbicos, respectivamente, em equilíbrio. As alturas das colunas de A e B, medidas em relação à linha de separação dos dois líquidos, valem 30 centímetros para A e 20 centímetros para B. Ele pergunta a altura HC desse terceiro líquido. Moçada, olha só, como dito na aula teórica, você tem aqui já pronto a linha de separação, então basta fazer uma igualdade tubo do lado direito, tubo do lado esquerdo, igualando densidades com alturas, ou seja, ρA vezes a altura de A tem que ser igual a ρB vezes a altura de B, mais ρC, altura de C. Pode ir direto, não tem nenhum problema, não é necessário fazer a demonstração. Densidade de A, 1,4. Altura de A, 30 centímetros. Cuidado com as unidades, está tudo harmônico. Igual, densidade de B, 1,2. Altura de B, ele deu, é 20. Mais densidade de C, 0,8. Vezes a altura de C, eu estou procurando. Muito bem, vamos às contas. 30 vezes 1, 30. 0,4 vezes 30 dá 12. 30 com 12, 42. Igual. 20 vezes 1 dá 20. 20 vezes 0, 2 dá 4. 20 com 4, 24. Mais 0,8 HC. Joga o 24 para cá. 42 menos 24. Igual 0,8 HC. 42 menos 24, 12 menos 4, 8, 3 menos 2, 1, 18, igual a 0,8 HC. Daqui nós tiramos que 18 vezes 10 sobre 8
igual a HC. O que eu fiz aqui? 8 décimos, passei o 10 multiplicando 18 e o 8 dividindo. Beleza? Por 2 dá 5, por 2 dá 4, por 2 dá 9, por 2 dá 2. 5 vezes 9, 45, dividido por 2, a altura de C, 22,5 centímetros. Essa é a resposta solicitada pelo exercício. Beleza? Muito bem, o próximo exercício na página 82, exercício 5, ele fala o seguinte. O esquema ilustra uma prensa hidráulica constituída de um sistema de vasos comunicantes 1 e 2, com êmbolos de área de seção transversal, respectivamente A1 e A2, onde A2 igual 30 a 1. Coincidiu com o valor que eu joguei no exemplo. Pura coincidência. Muito bem. O sistema é preenchido por um líquido homogêneo e viscoso. Um operador aplica uma força vertical F1 no êmbolo 1 para transmitir uma força também vertical F2 no êmbolo 2. Determine. Se a massa do veículo a ser erguido, na letra A, é de 1.500 kg, calcule a força exigida pelo operador. Então, quero saber a força F1 aqui. Bem, moçada, fez uma força F1 aqui, você vai ter uma força transmitida F2 lá. Aqui eu tenho o peso do veículo, vamos supor que ele sobe em velocidade constante, pode considerar isso, então a força F2 vai ter que ser igual ao peso do veículo. Força F2 igual ao peso do veículo, que é a massa vezes a gravidade. Daqui eu tiro que é a força F2, 1.500 vezes 10, 15.000 newtons. Essa é a força feita do lado de lá. E aí busca a relação, que é o seguinte, força 1 pela área 1 igual força 2 pela área 2. Temos que a área 2 é 30 vezes a área 1, então força 1 pela área 1 igual força 2 aplicada é de 15.000 newtons, dividido pela área 2, que é 30 vezes a área A1. Corta A1 com A1, 0 com 0, 15 por 3 dá 5, logo a força F1 feita pelo operador, ela é de 500 newtons. Bela questão. A letra B, ele pergunta o seguinte, que altura sobe o êmbolo 2 se o êmbolo 1 desce 45 centímetros? Então, olha só, esse êmbolo 1 aqui desce uma altura H1 de 45 centímetros. Eu quero saber quanto vai subir o segundo. Então, o que você vai fazer? Olha só, você pode partir ou da equação pronta ou simplesmente fazendo que o volume V1, que desce aqui de líquido, é o mesmo que sobe do outro lado. E aí você lembra que volume é a área 1 vezes a altura 1, que é igual a área 2 vezes a altura 2. Ou você também pode vir direto na equação, fica a seu critério. Área 1 deixa A1, altura 1, 45, área 2, 30 vezes a área 1 vezes a altura 2. Corta a área 1 com a área 1, por 15 vai dar 3, por 15 vai dar 2H2, logo a altura 2 ela é de 1,5 centímetro. Repare a diferença. Enquanto aqui desceu 45 centímetros, lá sobe apenas 1,5 centímetro. Beleza? Muito bem, moçada, fechamos essa aula de hoje. Agora é hora de quê? Resolver exercícios, apostila mágica. Link da apostila está aí na descrição. Não se esqueça, quanto mais você pratica, melhor você fica. Se gostou da aula, já sabe, curte o vídeo, compartilhe o link com seus amigos. Grande abraço e até a próxima.